Estrutura do texto dissertativo causa um pouquinho de dúvida, sim, se você é concurseiro, enemzeiro, vestibulando, seja lá qual for o seu objetivo, estrutura do texto dissertativo segue o mesmo padrão. Selecom, Enem, Funesp, CESP, o Sebrasp, FGV, FCC, a minha amada Selecom, todas elas, a CAF, e eu poderia falar muitas bancas aqui, seguem o mesmo padrão quando se referem a texto dissertativo argumentativo. É para isso que eu vou preparar aqui para vocês uma aula agora completaça, linda e maravilhosa, te mostrando e ensinando tudo que tem dentro de um texto dissertativo. Como você planeja, o que você escreve, como você executa. Então vem comigo, deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Português Sucesso, sempre te ensinando a falar e escrever cada vez melhor. Então, vem comigo, vem aprender o texto sobre, o texto dissertativo. Eu mudei um pouquinho aqui o cenário com vocês porque eu quero te mostrar no quadro como você vai escrever esse texto dissertativo argumentativo, o que isso significa, Algumas técnicas aqui eu passo muito lá dentro do meu curso, então quem está no meu curso, intensivo de redação, os intensivos de cada banca, sabe que eu explico realmente toda a produção do começo ao fim, que eu mostro pra vocês eu escrevendo uma redação do começo ao fim, mas aqui a gente vai falar sobre essa tal da estrutura. Deixa eu ver se essa caneta tá pegando, porque caneta de professora nunca pega, As canetas sim estão com algumas falhas. E as minhas têm seguido esse padrão, Às vezes falha. Essa aqui tá boa. Então vamos usar essa aqui que tá bem boazinha. Quando a gente fala, meus amorequinhos, de texto dissertativo, pra gente começar, O tal do texto dissertativo. Chay, o que é o texto dissertativo, o que tem neles, possibilidades. Existe a exposição, o texto dissertativo expositivo, e tem o argumentativo, Expositivo e argumentativo. Qual deles cai mais nos concursos, Enem, 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 FCC, FGV, a Selecom, o CESP, atual Sebrasp, vão ficar mais aqui dentro do dissertativo argumentativo, podendo em alguns, aqui não, mas aqui em alguns momentos, dependendo do edital, pede sim o expositivo. E a gente às vezes trabalha ali até no meio termo, de quando está em um, quando está em outro, ou para não fugir de nenhum, Então, no geral, as bancas vão pedir o argumentativo. Por que vão pedir o argumentativo? Para realmente perceber se você sabe defender um ponto de vista. Porque para um concurso é muito importante a ideia do candidato conseguir defender um ponto de vista. Isso demonstra o poder de síntese, de argumentação, de análise um candidato tem. Isso é que tem por trás, E aí a gente cai no dissertativo argumentativo, que ele segue uma estrutura em 4 parágrafos, como vocês já sabem. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas será o que tem nessa introdução, Introdução. Minha letra não é bonita, eu sempre tenho que parar para pensar que eu vou escrever bem para vocês. O que tem dentro da introdução, Chay? Sempre a abertura, sempre o contexto, sempre, Abertura, contexto, a tese, que é o posicionamento, sempre a problemática e sempre 2 motivos. 2 motivos, eu já vou explicar isso aqui para vocês. 2 motivos para aquela minha problemática. O que seria isso, Chay? Seria eu fazer uma abertura com contexto, Isso aqui numa coisa só, uma abertura com contexto, porque é quando a gente traz as estratégias argumentativas, quando eu digo assim que hoje o Brasil enfrenta o problema da evasão escolar, Hoje o Brasil enfrenta o problema da evasão escolar desde tal época, É um contexto, Tese é qual é a minha opinião sobre aquilo. Problemática é porque que aquilo de fato é um problema. Percebe-se na sociedade que o desinteresse pela escola e a falta de condição financeira, a desigualdade social, 2 problemas, 2 motivos. Então, quando você fala
introdução, a estrutura não foge muito. Aí você às vezes diz pra mim, Chay, mas eu não sei o que escrever, eu não tenho ideia. Claro que você não sabe o que escrever, porque você não aplicou corretamente as técnicas de produção de redação, a técnica de planejamento, né? Aquela técnica da baratinha que eu falo sempre muito pra vocês lá dentro do curso, te dá o que você vai colocar em cada um desses pontos. Então, introdução de um texto dissertativo, não pode nunca falar o eu, como vocês já sabem. Tem que ter abertura, tem que ter contexto, tem que ter tese, tem que ter problemática e tem que ter 2 motivos, que são aqueles que você vai abrir depois no desenvolvimento. E olha só, aqui você não fica falando mais do mesmo, você sabe o que você tem que falar. Está delimitado, ok? Está delimitado. Agora a gente vem para o desenvolvimento, que é quando eu pego esses 2 motivos, tá? Então, quando eu faço desenvolvimento, olha só, né? Quando eu faço desenvolvimento, eu pego no desenvolvimento um daqueles motivos para ser meu tópico frasal. Então, vou começar com o motivo, tá? Vou trazer a problematização, porque ele é um motivo, mais uma prova de que ele é um motivo e mais o fim do parágrafo. Isso aqui replicado com o motivo 1 e o motivo 2. Ah, eu falei que desigualdade social é um problema que causa evasão escolar. Então, eu vou dizer que a desigualdade social no Brasil hoje promove a evasão escolar, meu tópico frasal. Porque, ou uma vez que, né? Por que a desigualdade social promove a evasão? Eu posso falar aqui na minha abordagem que o aluno precisa trabalhar. Então, a desigualdade social promove a evasão escolar no Brasil, vírgula. Percebe-se isso pela quantidade de alunos que deixam a escola para trabalhar. Poderia trazer um dado, mas eu já tenho uma prova. Opa, saiu da escola porque precisa trabalhar. Eu tenho o argumento com uma prova desse argumento. O argumento com uma prova desse argumento. Lembra disso, tá? E aí, finalizo. Ah, e no outro momento eu falei que era pelo desinteresse escolar. E aí eu digo, né, que o estudante brasileiro perdeu o interesse pelos estudos. O que prova os dados tais, o que prova a falta de reciclagem do professor brasileiro, a antiga educação, podemos falar assim, a educação no Brasil não evoluiu. Vários argumentos que poderiam ser utilizados. E aí finalizo. Parece muito difícil, mas não é, tá vendo? É tudo faseado. E aí a gente chega no quê? Depois, na conclusão. E como é a conclusão, Chay? Como é a conclusão? Como é a conclusão? A conclusão é começar com um conectivo, ó, que eu gosto sempre de lembrar para vocês que é o portanto. Portanto, retoma a tese, provando que ela era verdadeira, mas resolve faseado em o que será feito, mais quem fará, mais o objetivo, ok? E aí, uma perspectiva de felicidade. Eu gosto de falar isso, perspectiva de felicidade. Por quê, Chay? Porque eu digo assim, você colocou, portanto, retomou a tese, portanto, percebe-se que a evasão no Brasil precisa ser resolvida, né? Assim, o Ministério da Educação, por meio de campanhas, deverá promover a permanência do estudante em sala de aula com incentivo para aqueles que não têm renda suficiente, tá? Para que, assim, o Brasil esteja livre da evasão escolar, uma perspectiva de felicidade. Poxa, que legal! Isso vai melhorar e ficaremos todos felizes. Dessa maneira, o que eu fiz? Dessa maneira, o que você fez, Chay? Dessa maneira eu fiz isso aqui, ó. Ó. Introdução, o desenvolvimento, 1 e 2, e a conclusão, tá? Todos separados. Sei o que escrevo em cada ponto. Não me perco, sei que aqui, se for uma redação de 30 linhas, aqui eu faço 5, 10, 10, e aqui eu faço mais 5 nessa média, variando, às vezes aqui vai para um 6, aqui vai para um 8, né? Fico ali. Ai, Chay, mas a minha redação acabou sendo 20 linhas.
Acontece, tá? Em algumas dessas bancas. Vai permanecer 5, 5. Aqui eu vou resumir a só 10 e vou manter as minhas 20 linhas. Quando eu tenho uma redação que reduz a quantidade de linhas, eu faço o quê? Eu reduzo a minha argumentação e a redação se torna mais simples. Isso aconteceu com a CAF recentemente, que passou da banca Selecom para a banca CAF, o ACT, né? Quem é ACT sabe do que eu estou falando. Agora, o Enem não mudou ainda, né? Não tivemos nenhum posicionamento, continua 30, FGV, FCC, a Selecom em geral de 20 a 30, e a gente continua nisso, tá? E aí a gente tem o quê? Uma estrutura básica, legal, competitiva de uma redação, beleza? Redação dissertativa argumentativa. Então, que bom que você ficou até aqui comigo, uma aula super rápida, 10, 15 minutinhos aí que eu te ensino redação. Aqui sempre tem muito vídeo de redação e muito vídeo de língua portuguesa. Manda essa aula pra alguém, se você assistir até o final. Manda pra um amigo, manda num grupo, né? Divulga pra alguém que precisa sempre reforçar e aprender mais redação. Professora Chay aqui, um beijo. Siga nas minhas redes sociais, @professora Chayane Farias. Tchau, tchau.